Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 6 de agosto, a lição 6, ela tem como título Migalhas para os cachorrinhos. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, no capítulo 7, do versículos 24 até 30. E aqui nós aprendemos lições bastante importantes para a nossa vida, né? Para o nosso aprendizado, no nosso relacionamento com Deus. E o ser humano, ele é pecaminoso e ele carece do poder de Deus na sua vida. Ele precisa da atuação dele através da parte física, emocional e espiritual. E somente o Espírito Santo pode nos renovar e nos transformar. E com isso que nós vemos que os rituais assim externos, eles não podem provocar mudança de forma alguma nas pessoas, não podem provocar o necessário que a pessoa precisa, ou seja, de dentro para fora. Se a mente dessa pessoa ela está distorcida, poluída, de tudo que vem de fora, né? E então aquilo que vai entrar será também distorcido. E como uma pecadora, uma mulher que necessitava realmente de Deus, o livro de Marcos conta a experiência, no capítulo 7, versículo 24 a 30, conta a experiência de uma mulher grega que ela pede ajuda a Jesus, que a sua filha se encontrava doente. Jesus, assim, de uma forma amorosa, ele fala algo que era muito comum na época dos judeus falarem com relação aos gentios. Ele diz lá que não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? Mas Jesus falou assim de uma forma amorosa, né, simpática, com um sorriso com aquela mulher de fé, que ela entendeu bem a mensagem, porque ela era uma pagã e ela não confiava naqueles líderes religiosos, tanto é que ela buscou a Jesus. E Jesus mencionou assim essa forma chamando assim de cachorrinho, talvez aquela mulher, mas ele mencionou porque os judeus a chamavam assim, né? E ele quis mostrar que ele realmente, por ele ser Deus, que estava na forma de Salvador, dele ser uma forma diferente, né? E ele foi para testar essa mulher, e essa mulher mostrou realmente uma grandiosa fé, realmente incrível, né? E no Novo Testamento, na Bíblia, aqui em Marcos, no capítulo 7, essa mulher, ela era de origem grega, Ciro-fenícia, e quando ela pede essa ajuda, né, a Jesus, ela mostra a fé, para que ele curasse a sua filha, que ela estava endemoniada, possessa por espírito maligno. E veja na frase completa o que Jesus diz, ó: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Cristo, em seu ministério pelo mundo, ele não se limitou a trabalhar pela salvação somente ali para os judeus, né? Porque no início Jesus veio para salvar realmente os judeus, mas os judeus não o quiseram. E ele estendeu a salvação para os gentios também.
embora ele tenha vindo para salvar os seus, mas muito rejeitaram, que está lá em João 1:11. E o sentido supremo dessa passagem é que ela prenuncia a propagação do Evangelho a todo mundo, mostrando-nos o princípio do fim de todas as barreiras existentes entre as pessoas do mundo. O contexto histórico evidencia que Jesus havia sido rejeitado ali na Judéia e na Galileia. Assim ele se retirou para os lados lá de Tiro e Sidon, onde ele encontrou essa mulher, para ter um período assim mais tranquilidade antes do alvoroço realmente do seu ministério ali no fim, que acabaram matando Jesus. Está lá em Marcos 7:24. Não se trata em nenhum sentido assim de que Jesus ter saído ali da Judéia e indo para lá como fosse assim, uma fuga de Jesus. Não, 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 absolutamente não. É uma imagem dele adquirida para que ele pudesse obter forças, né, se retirando do lugar de tensões e buscar um lugar de orações e comunhão com Deus Pai, para obter forças para o seu ministério. E se preparando também os seus discípulos, né, para essa luta final e decisiva que nós temos pela frente, né? Porém, até nesse território estrangeiro, Jesus não se via livre assim do clamor das pessoas, né, do ser humano. E foi entrando em uma casa que Jesus resolveu para instruir, dele entrar numa casa ali, para instruir seus discípulos, e para que ninguém ouvisse, para que se ficasse assim em particular, né, ele e os discípulos, para ele ensiná-los, né, a prepará-los para essa grande missão de proclamar o Evangelho. Justamente nessa casa, ele foi abordado por essa mulher que viu ali um movimento, e ele sabia que Jesus estava ali, ela pegou e entrou, que é essa Sirofenícia, nessa mulher, que ela pede ajuda, onde ela tinha uma filha possessa de espírito imundo, e de alguma forma essa mulher tinha ouvido falar a respeito das coisas maravilhosas que Jesus havia feito, né, e que ele podia fazer, principalmente por ela, né? Está lá em Marcos 7:25. E ela seguiu a Jesus e seus discípulos, assim, rogando assim, desesperadamente, né, que o ajudasse. A princípio, né, se a gente olhar o texto assim, parecia não lhe prestar atenção, mas não era bem assim. Os discípulos estavam confundidos e mencionaram: dá-lhe o que ela pede. E até outros diziam: livre-se dela. Está lá em Mateus 15:23. O que nós vemos, a reação dos discípulos, não era um sentimento assim de compaixão. Pelo contrário, para eles a mulher era um estorvo, né, um atrapalho. Eles queriam se livrar daquela mulher o mais rápido possível. E atender a um pedido para livrar-se de alguém que ou pode converter-se assim em um estorvo, é uma reação muito comum nossa, né? Principalmente nos dias de hoje. É muito diferente de você ter assim amor, compaixão e piedade na vida cristã ou por alguém. E Jesus quis despertar uma fé naquela mulher, que ela era gentia, que ela clamava por misericórdia. E Jesus, ao ver aquela mulher, ele se volta a ela e diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Que está lá em Marcos 7:27 e é repetido também em Mateus 15:26. Bom, chamar alguém de cão era um insulto mortal e pejorativo, né? Porque os judeus falavam com uma arrogância, uma insolência, um orgulho de que os cães eram os gentios, né?
Até chamava assim os gentios de cães. Ou eles chamavam também assim de cães infiéis, né? Depois, mais adiante ainda, os judeus chamavam dele de cães cristãos, aqueles que se converteram ao cristianismo. Nos tempos de Jesus, os cães, eles não tinham assim muito valor. Eles eram sujos, maltratados pelos habitantes nas ruas, os cachorros viviam nas ruas, assim, debilitados, assim, né? Mas devemos lembrar de duas coisas. O tom e o olhar, conforme nós empregamos para dizer algo para uma pessoa, faz uma grande diferença. Inclusive, às vezes, algo de correção, algo duro, né? Nós podemos falar, mas com um sorriso nos lábios, um semblante assim alegre. Assim nós desarmamos a outra pessoa do outro lado. Podemos falar ou chamar um amigo, assim, por exemplo, assim, de vilão, de malandro, né? Mas com um sorriso, né, e o tom que nós expressamos para aquela pessoa, né, com brincadeiras, por exemplo, assim, que a gente faz com amigos, tira toda a maldade e enche de afeto. Pode ter a certeza, né, de que o sorriso de Jesus naquele momento, ao falar com aquela mulher, o tom da sua voz, tudo isso tirou a amargura daquela mulher, que chamando indiretamente de cachorrinha, né, que Jesus falou no texto, tirou o que parecia ser um insulto, né? E Jesus emprega o diminutivo de cães, que é uma palavra grega que chama-se kunaria, e kunaria não eram assim cães vagabundos, né? Eram cães especiais, que eram cães de ricos da época também, de madame, que eram muito distintos daqueles vira-latas que ficavam nas ruas, né? Que assolavam as ruas. E a mulher grega, de rápida percepção e de fé e de conhecimento, de grego, né? Ela respondeu sim. E ela continua o diálogo com Jesus. E ela até fala, porque os cachorrinhos comem de migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ou seja, aqueles cachorrinhos de pessoas ricas, né? Ficam embaixo da mesa ali, ele fica comendo aquelas migalhas que caem da mesa, né? Quando estão se alimentando. E o olhar de Jesus se iluminou naquele momento e deu alegria ao perceber uma fé indomável daquela mulher. E lhe otorgou imediatamente uma bênção para ela e restabeleceu a saúde da filha dela, que é o que ela queria. E isso foi feito à distância, né? Naquele momento, dali, Jesus já mandou a bênção para a sua filha e curou aquela mulher, aquela filha, a filha dessa mulher. E Jesus não explicou por chamar aquela mulher de cachorrinha, mas dois elementos no contexto de Marcos mostram o que ele ensinou. Em Marcos 7, Marcos capítulo 7, versículo 27, Jesus diz que os filhos devem ser alimentados primeiro, né? E se falou assim, a lógica nos aponta que existe um segundo, né? E o que vem, nós verificamos que ele usou o diminutivo carinhoso, delicado, daquela palavra cachorro, que não significa, assim, filhotes, assim, maltratados, mas cachorros que ficam, aliás, ele falou assim de uma forma delicada, né? É claro que também existiam cachorros que viviam na rua, todo desleixado. E a mulher entendeu, né, as palavras de Jesus, e ela foi assim bem incisiva, e ela deu essas respostas, né, pelo amor, pela intimidade com a sua filha, né, que ela tinha um prazer enorme de ter aquela menina, né. E no contexto de entender que essa mulher, ela era se nós olharmos o texto,
dá a entender que essa mulher era um cachorro debaixo da mesa, né? Aquelas pessoas ricas lá, que elas comiam migalhas. E os gentios ficavam sempre debaixo da mesa espiritual, na época, né, porque o evangelho era mais para os judeus, eles ficavam se alimentando debaixo da mesa espiritual, comendo as migalhas que sobravam para eles, né? E essa mulher estava debaixo, aos pés de Cristo, reivindicando o seu direito por um alimento melhor, espiritual, e não aquele que caía ali no chão. E a resposta dessa mulher revela a fé. Isso nos mostra que chamar de migalha aquele poderoso milagre feito por Jesus em curar a sua filha endemoniada, possessa, e ainda à distância, é algo tremendo, maravilhoso, mostrando o poder de Cristo, que tudo Ele pode fazer na nossa vida. Imagine você se migalha é realmente esse poder que Jesus emanou e curou a filha dessa mulher à distância. Imagine então o pão inteiro espiritual que Jesus dá à disposição para as pessoas, para que ela, quando elas precisassem, buscá-lo em espírito e verdade, com fé. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha sabedoria, você ganha entendimento, você começa a manusear melhor as suas escrituras, e você começa a ter mais fé, a acreditar mais, como essa mulher, que ela era discriminada na época por ser gentia, e que realmente ela entendeu a mensagem de Jesus. E é assim que ele pede que você entenda, né? Que sempre haverá um momento de Jesus atuar na sua vida. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele vai levar você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, sabe para onde? Para as mansões celestiais. No lugar onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais perseguições. Porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. E sabe por que Ele, Deus, quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.